Olá, meu prezado amigo, minha prezada amiga. É muito bom estar na sua presença aqui na Novo Tempo. E é extraordinário, na realidade, poder partilhar consigo a mensagem da parte de Deus. Hoje eu gostaria de falar consigo, refletir consigo, através também de um encontro, um novo encontro que Jesus teve também com alguém na sociedade, nesta sociedade, quando ele aqui esteve. E eu vou propor-lhe exatamente que comecemos a mensagem da parte de Deus lendo alguns versículos, alguns textos bíblicos que se encontram no Evangelho de João, no capítulo 4, e gostaria que me acompanhasse na leitura a partir do versículo 3. Diz assim: quando o Senhor ficou a saber disso, diz que saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E ali havia um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, diz que se sentou à beira do poço, e isso aconteceu por volta do meio-dia. Nesse momento veio uma mulher samaritana, tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos, entretanto, tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como é que o Senhor, ou como é que tu, sendo judeu, pedes-me a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus, no versículo 10, vai responder àquela mulher e vai dizer-lhe: bom, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te está a pedir água, tu lhe terias pedido e dele receberias a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde é que pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Versículo 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse-lhe: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E Jesus disse-lhe no versículo 16: olha, vai e chama o teu marido. E ela respondeu: não tenho marido. Versículo 18: o facto é que tu já tiveste 5, e o homem com quem agora vives não é teu marido. O que tu acabaste de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20: nos nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, versículo 21, acredita, mulher, acredita em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está a chegar a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E no versículo 25 diz: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E então Jesus vai dizer àquela mulher: eu sou o Messias, eu que estou a falar contigo. Meu querido amigo, minha querida amiga, sabe, uma das coisas que a mim me fascina enquanto cristão é exatamente os diferentes encontros que Jesus teve com os marginais na sociedade. Aprecio tremendamente. Não sei se na realidade foi porque Jesus também teve o cuidado de me ir buscar lá ao fundo do poço onde eu me encontrava um dia, quando me interpelou, quando realmente quis ter este encontro comigo, quando foi capaz de olhar para dentro de mim e dizer: Júlio Carlos, eu tenho um projeto de vida excelente para ti. Eu tenho um plano de vida muito mais elevado do que aquele em que tu te encontras. Não sei se foi por isso, não sei se foi porque na realidade Jesus deu-me novos projetos, novos horizontes, deu-me o privilégio de descobrir valores incríveis
que na realidade estavam alienados da minha vida pelo estilo de vida que eu levava. Não sei se por essa experiência, mas eu sinto-me fascinado exatamente pelos diferentes encontros que Jesus teve com os diferentes marginais da sociedade. E hoje eu quero falar-vos desta mulher. E trago exatamente, intencionalmente, esta mensagem da parte de Deus, exatamente porque neste quadro trata-se agora de uma mulher. E na realidade é interessante perceber que Jesus vai chegar a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Temos alguns detalhes muito interessantes, é que a determinada altura esta mulher, e só uma mulher teria esta coragem como esta mulher samaritana teve, nesta cidade agarrar no seu cântaro e atravessar a rua principal daquela cidade a uma hora em que ninguém está na rua. Repare que o texto bíblico, quando lemos há bocadinho, dizia que era meio-dia, e em Sicar, ao meio-dia, o sol está fortíssimo. Está exatamente no seu ponto alto, máximo. E àquela hora todas as pessoas estão em casa. Não há ninguém na rua. E aquela mulher tem a coragem de desafiar a lógica que era de estar em casa. E só aquela mulher é capaz de agarrar no seu cântaro e ir ao poço de Jacó para ir buscar água. E vocês podem imaginar, meus prezados amigos, porque podemos imaginar, a nossa criatividade pode ser exatamente usada para imaginar o que aquelas pessoas que estavam em casa, às janelas, poderiam estar a comentar acerca daquela mulher. Sim, porque aquela mulher, prezado amigo e prezada amiga, não era uma mulher de boa referência. E na realidade podemos imaginar o que estariam a dizer, os comentários que estariam a fazer acerca daquela mulher. Mas ela não se preocupou. Ela não se preocupou. Ela pegou no seu cântaro. Ele tinha um plano, ela tinha um objetivo, que era ir ao poço de Jacó. Mais uma vez, a ida desta mulher àquele poço não ocorre por acaso. Não acontece por acaso. Mais uma vez eu quero dizer-lhe que Jesus está por detrás de todo este processo, através do trabalho do Espírito Santo na mente e no coração daquela mulher. E aquela mulher tem a coragem de desafiar a lógica do horário. E ela sai, e ela vai ao poço. E, portanto, quando chega ao poço, já lá estava também alguém. Alguém que, na realidade, a exemplo daquela mulher, só aquela pessoa teria a coragem para desafiar também a lógica e a razão humana. Jesus, ao meio-dia, ele estava exatamente no poço. Talvez sentado na borda do poço. E ali estava exatamente Jesus. E Jesus vai, quando aquela mulher chega, repare que Jesus vai pedir àquela mulher que lhe dê água. Esse é o motivo de meter conversa com aquela mulher. Mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber. Versículo 7. Entretanto, Jesus, que é extraordinariamente inteligente, ele, na realidade, o que vai fazer, meu prezado amigo, é convidar os seus discípulos, é propor aos seus discípulos que possam ir à cidade comprar comida. E Jesus não o faz por acaso, porque Jesus compreende que aquele momento não pode ser exatamente interrompido. Aquele momento não pode ter interferências, enfim, com expressões talvez de julgamento, por Jesus estar a ter encontro com aquela mulher naquele poço. Muitas vezes nós somos obstáculos à caminhada espiritual de uma pessoa. Muitas vezes nós somos barreiras exatamente à caminhada espiritual, no processo espiritual dos seres humanos. E Jesus sabia que naquele momento era importante que ele estivesse só com aquela mulher. E eu quero que tu entendas isto, ou que nós entendamos isto. Jesus quer estar só contigo. O encontro preferencial de Jesus é estar contigo. E na realidade, naquele momento, os discípulos não estão, eles foram à cidade e agora temos este encontro extraordinário de Jesus com aquela mulher, no poço de Jacó. E aquela mulher estranha aquele pedido. Aquela mulher vai dizer, mas espera aí, como é que tu, sendo judeu,
Como é que tu estás a pedir-me a mim, eu que sou mulher samaritana, me estás a pedir a mim que te dê água, que te tire água do poço? Porque na realidade, tanto os samaritanos como os judeus, eles não tinham boas relações. E por isso a mulher estranha. Como é que aquele homem, sendo judeu, se preocupa com ela? Como é que aquele homem que na realidade está ali a pedir-lhe água não tem isto em mente no sentido de se preocupar com esse detalhe que para ela era importante? E para muitos judeus, e para muitos samaritanos. Mas que para Jesus, aquela mulher não era samaritana. Para Jesus, aquela mulher era uma candidata à vida eterna. Para Jesus, aquela mulher era exatamente uma filha de Deus, também uma filha de Abraão. Independentemente de ser samaritana ou independentemente de tu seres judeu. Prezado amigo, é interessante que o diálogo vai continuar. Vai continuar e no versículo 10 Jesus vai dizer: ó mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e se tu soubesses quem é aquele que te está a pedir água, tu lhe terias pedido e dele receberias. E agora vejam a diferença. Água viva. Ou seja, a contraproposta àquela mulher de Jesus, que conhecia bem o estilo de vida daquela mulher, o que ela era na sociedade. Jesus está-lhe a fazer uma contraproposta, a dizer-lhe: mulher, se tu conheceres aquele que na realidade te está a pedir, ou seja, se tu aceitares aquele que te está a pedir água, uma água, ele dar-te-á uma água viva, de vida eterna, uma água viva, diferente da água das cisternas rotas e das torneiras que tu tens bebido e que tu tens exatamente tens estado a usar. O que Jesus estava a dizer é: mulher, na realidade, aquele que está a falar contigo não é mais um homem, como tantos outros com quem tu já estiveste. Não, mulher. Aquele que está a falar contigo, na realidade, é alguém que, na realidade, quer mudar a tua vida. Quer dar um sentido novo à tua vida. E isto é extraordinário. É por isso que fascina-me exatamente os encontros que Jesus tem com os marginais. Foi para isso que Jesus veio a esta terra, meu prezado amigo, minha prezada amiga. Foi para salvar pecadores. Foi para dar-nos sentido de vida. Foi para nos resgatar, tirar da situação em que nós nos encontremos, independentemente de qualquer que ela seja. Porque para Jesus não há casos perdidos. Para Jesus não há impossíveis a partir do momento em que tu dizes a Deus, que o queres aceitar como teu Salvador pessoal. E, prezado amigo, é interessante, amiga, que na realidade vai-se desenrolar a conversa e a determinada altura Jesus vai responder àquela mulher: quem beber desta água, da água do poço, ou seja, mulher, se tu continuares na vida em que tu tens estado, tu vais continuar a ter sede sempre. Sempre, porque os teus vazios vão continuar exatamente por preencher, mulher. Mas repara, mulher, mas se tu beberes da água que eu te proponho, então podes ter a certeza que, pelo contrário, a água que eu te der vai se tornar em ti numa fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que proposta incrível. Jesus é assim. Jesus mexe connosco. Jesus é exatamente, eu diria, é extraordinariamente incrível porque faz-te contrapropostas desafiantes, é verdade, e desafiadoras. Mas que quando tu aceitas e eu aceitamos essas propostas, nada ficará igual como era antes. Tudo muda. E, prezado amigo, a determinada altura, reparem, a mulher no versículo 15 vai-lhe dizer: Senhor, então dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso de voltar aqui para tirar a água. Mas Jesus quis ir um pouco mais longe. E reparem como Jesus conhecia bem aquela mulher e a sua vida. A determinada altura, no versículo 16, ele diz àquela mulher, diz o seguinte: vai chamar o teu marido. Interessante. Vai chamar o teu marido. E a mulher, na realidade, espantada com o pedido que Jesus faz, ela vai dizer-lhe, na sinceridade do seu coração: eu não tenho marido. Meu querido amigo, minha querida amiga, é importante que nós entendamos isto. É importante. Há uma grande diferença entre ter homens na vida e ter
um marido. E na realidade é interessante perceber-se que Jesus no versículo 18 vai dizer-lhe: tu já tiveste cinco, e o homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Mulher, tu tiveste homens, não tiveste um marido. Sabem que na sociedade daquela época, o nome estava muito relacionado com a identidade. No fundo, o que Jesus está a dizer àquela mulher, vai chamar aquele que te dá a identidade, a tua identidade. Era assim naquele contexto. E aquela mulher diz: eu não tenho. Talvez por isto, talvez por esta situação, digamos, de estilo de vida que aquela mulher tinha, ela era sujeita efetivamente aos comentários de todas as pessoas que viviam naquela cidade de Sicar. Lembra-se quando ela saiu ao meio-dia para ir buscar com o seu jarro água ao poço? Mas ela teve essa coragem. E eu aprecio muito, exatamente, e eu quero aproveitar para aqui fazer uma homenagem extraordinária às mulheres, a todas essas mulheres corajosas. Aquela mulher teve a coragem de desafiar, como disse no início, a lógica da razão humana. E ela saiu, ela foi, não se importou com os comentários, não se importou com aquilo que era dito a seu respeito, ela foi ao poço de Jacó. Porque na realidade, meu prezado amigo, Deus estava a preparar exatamente um processo importante para um encontro desta mulher com Deus. E sabem, um bocadinho mais ainda no diálogo, a determinada altura, aquela mulher no diálogo com Jesus e Jesus com ela, a determinada altura aquela mulher vai dizer-lhe: eu vejo que tu és profeta, versículo 19. E agora vai dizer a Cristo: os nossos antepassados sempre nos disseram que na realidade era importante, para nós encontrarmos com Deus, tínhamos que subir ao Monte Gerizim. E vocês, judeus, dizem que para encontrar-se Deus temos que ir a Jerusalém, o centro de toda a cristandade. Mas Jesus vai lhe dizer: mulher, eu quero que tu saibas que para encontrares a salvação, tu não precisas nem de subir ao Monte Gerizim, nem precisas de ir a Jerusalém. E sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, esta é uma mensagem especial, muito importante, que eu gostaria muito que nós entendêssemos, que o meu querido amigo e a minha querida amiga percebesse que a salvação não está fechada dentro de quatro paredes, não está dentro de campanários, está muito por cima de tudo isso. A salvação está numa pessoa, está no encontro que Deus quer ter contigo, está exatamente no tu entregares a tua vida a Jesus. A salvação é uma pessoa. Jesus diz em João, quando ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. E era isto que Jesus estava a querer mostrar àquela mulher. Que ela agora não tinha que se preocupar com a sua situação de nascimento, sendo samaritana, que ela não tinha que se preocupar com o ter que subir ao Monte Gerizim ou ir a determinado lugar ou a determinado sítio para realmente encontrar a salvação, porque a salvação estava diante dela. A água nova, a água da vida, era Jesus. E a determinada altura, Jesus vai exatamente dizer-lhe isso. Não, mulher. Não, mulher. Realmente, Jesus, no versículo 26, vai lhe dizer: mulher, eu sou o Messias. Eu que estou a falar contigo, mulher. Sou eu o Messias. É por mim que, na realidade, a salvação passa. E repara, minha querida senhora samaritana, repara que, na realidade, se tu me aceitares como teu Salvador pessoal, a tua vida ganhará sentido. E é incrível, meu prezado amigo, minha prezada amiga, como aquela mulher, naquele momento em que está diante de Jesus, naquele momento, se calhar, pela primeira vez na sua vida, ela consegue perceber que aquele homem que está diante dela, não tem outra intenção, não tem segundas intenções, não é mais um homem entre tantos que ela já tinha tido no passado, mas é exatamente Jesus, o Salvador do mundo. Isto é incrível. Aquela mulher pela primeira vez percebe que finalmente pode estar com alguém que lhe dá dignidade, que respeita a sua situação de mulher, de ser humano e que
e que agora aquela pessoa, Jesus, quer reintegrá-la na sociedade. Quer, na realidade, dar-lhe o valor que, na realidade, ela nunca tinha tido antes por mais ninguém, por nenhum ser humano. Porque todos os homens que se tinham relacionado com ela tinham-se relacionado com uma segunda intenção. E, meu prezado amigo, isto é extraordinariamente bonito e importante. Portanto, não importa a situação em que tu te encontras neste momento. Não importa qual seja o seu quadro. Não importa qual seja a sua condição. Não importa qual seja o seu problema. Não importa realmente qual seja, enfim, a sua condição. Até pode pensar que é a situação mais difícil e dura da sua vida. Até pode pensar. Até pode pensar que se calhar é o único neste mundo ou a única neste mundo que tem esse problema ou tem essa dificuldade e que mais ninguém tem. Até pode pensar. Mas o meu amigo e minha amiga, eu quero dizer-lhe claramente que para Jesus você é uma joia preciosa. Para Jesus, você tem muito valor. Para Jesus, você não é mulher nem homem apenas. Você é um candidato à vida eterna. Porque na cruz do Calvário, lá naquele monte do Gólgota, Jesus abriu os braços para o abraçar. Abriu os braços para o beijar. Abriu os braços naquela morte horrorosa, horrenda, naquela cruz no monte do Gólgota, exatamente para olhar para si, dizendo-te claramente que tu não és um caso perdido. Sabes, meu querido amigo, minha querida amiga, é importante que entendamos esta mensagem da parte de Deus. Jesus foi capaz de descer do céu, vir a este planeta, colocar-se ao meu nível como ser humano, como pecador, mas voluntariamente carregar uma cruz, ser condenado injustamente, porque nele não havia nada que na realidade justificasse a sua condenação. Veio cumprir um plano e esse plano estava agora a ser aplicado na vida desta mulher samaritana. Prezado amigo, não importa qual é a tua situação. Olha para Cristo. Olha e contempla-o lá naquele monte do Gólgota, de braços abertos. Ele que está a olhar para ti, não mais morto, claro. Hoje não mais. Ele que olha para ti e diz: filho, filha, eu estou aqui. Eu quero dar-te água viva. Eu quero propor-te que não tens motivos nem mais razões para continuares a beber das cisternas rotas deste mundo. Ou seja, não há motivos nem razões para continuares no caminho em que tu tens estado. Comigo tudo pode ser diferente. Comigo tu podes nascer de novo, como esta mulher. E neste momento, esta mulher, quando percebe que Jesus realmente é o Messias, é o Salvador, é aquele que veio exatamente para cumprir um plano de resgate da humanidade e que ela faz parte também do alvo e do objetivo de Deus. Aquela mulher, reparem o que ela faz. Ela esquece-se do cântaro. Ela já não quer saber mais do cântaro e nem se lembrou mais de tirar água daquele cântaro. Ela sai a correr daquele poço. Ela vai à cidade de Sicar, volta à cidade, ela cruza toda aquela rua principal e ela grita a todas aquelas pessoas que estavam nas janelas, provavelmente a fazer comentários a seu respeito. Aquela mulher agora ganha força, ganha uma nova vida, nova perspectiva de vida, e ela agora vai dizer àquelas mulheres, àqueles homens, a toda aquela sociedade, ela vai dizer naquela cidade: venham conhecer aquele que eu encontrei, aquele que me deu água da vida, aquele que na realidade deu-me sentido, aquele que na realidade é o Salvador. E isto é brutal, meus prezados amigos. Quando tu encontras Jesus, quando tu aceitas Jesus na tua vida, uma das coisas que tu vais fazer, sabes o que é? É não deixares de falar
tu vais partilhar a tua história, tu vais partilhar a tua experiência desse encontro que Jesus quer ter contigo, se tu quiseres também ter esse encontro com Ele. Quero aproveitar esta oportunidade. Provavelmente eu estarei a falar para pessoas que estão em idêntica circunstância como esta mulher samaritana, ou com outros quadros da sua vida, talvez a lutar com alguma dependência, talvez a lutar por algum problema de saúde, por algum problema com algum filho, com algum problema relacional com o marido ou com a esposa. Eu quero dizer-te que, a exemplo desta mulher, podes colocar isso aos pés de Jesus. E por que não? Por que não neste momento, lá onde estás, a ouvir esta mensagem, por que não levantar-te? Por que não dizer a Cristo, Senhor, eu quero também entregar a minha vida. Eu percebi que Tu és o Deus que pode solucionar o meu problema. Mostra-me como. Não tens que ir ao poço de Jacó, não tens que ir a um poço concreto, não tens que ir a sítio nenhum concreto para teres esse encontro com Jesus. Basta tu desejares no teu coração, desejares conhecer Jesus através das Sagradas Escrituras, porque é lá que tu podes realmente ter este encontro com Jesus. E claro, a Novo Tempo está disponível para ajudar-te nessa caminhada. Se é esse o teu desejo, se é essa a tua decisão, então não hesites em contactar-me a Novo Tempo. Basta ligares para o número que vai aparecer efetivamente no rodapé do teu monitor, lá onde estiveres a ver. Nós estamos disponíveis. Meu prezado amigo, a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui, quando tu abris a palavra de Deus, tu tens um encontro com Jesus. Eu desejo que tu possas tomar essa decisão e possas ter essa amizade com Jesus, porque dela, com certeza que dependerá o caminho de vitória que Deus quer para ti até viveres a eternidade com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te ilumine e que Deus possa gravar a tua decisão que acabaste de tomar. É o meu desejo, é a minha oração para cada um de vós. Amém.